Amanda estava com a mão levantada antes da gente interromper. Vamos ver se ela já entrou. Salve, a Camila que quer falar. Não, então, o que eu ia falar é que, né, e existe hoje também dentro desse caminho do autoconhecimento que faz a gente se elevar a nossa moral a cada dia, que é muitas pessoas estão vivendo no raso, né? Não querem o trabalho de se aprofundar, né? E isso faz parte do imediatismo, de querer tudo imediato, de querer receitas prontas, de querer milagres, pela falta de querer o autoconhecimento, o autoamor e de se lapidar, que eu falo que a gente se lapida todos os dias, né? Somos um diamante que nos lapidamos todos os dias. E viver no raso, as pessoas se afogam vivendo no raso, que não tem essa capacidade, não tem a vontade de querer se aprofundar, aprofundar no conhecimento de si mesmo, querer se aprofundar no conhecimento das leis universais, no conhecimento, né, das leis morais, e que os guias, outras pessoas, assumam as suas responsabilidades pelas suas debilidades e continuam nadando no raso, né? E quem vive no raso não consegue aprofundar na sua evolução espiritual, na sua evolução moral, numa construção de um caráter mais elevado, porque não sai dessa situação do raso de jogar suas responsabilidades para os outros, para os terceiros. Pode ser uma outra pessoa, pode ser um guia, e continua vivendo nessa grande da ilusão de que está tudo certo, de que é isso, né? No medo, na não falta de vontade de aprofundar. É o imediatismo, né? Porque às vezes a pessoa acha a vida do outro muito mais interessante e ela não quer procurar, ela não procura olhar para ela mesma, né? Ela não procura, ela não se pergunta o que realmente eu quero, o que realmente qual é o meu propósito? Então, cria-se essa ansiedade, cria-se esse desespero, porque eu não sei nem o que eu quero de verdade. Porque hoje, quando a gente observa essa vida artificial que as pessoas têm nas redes sociais, e que leva tanta gente que vê essa vida de Photoshop e que se agonia tanto pela vida de Photoshop do outro, que estão perdendo os seus valores, está perdendo o que realmente, a essência do que eu sou, porque eu me interesso tanto pela vida do outro que eu deixo de viver a minha própria. É muito difícil, né? Aí, continuando aqui, do livro A Genealogia do Espírito, de Humberto Schubert, ele fala que a moral que propomos se assemelha à virtude de Platão, pois ela estaria na consciência de todos os seres, e cada um a manifesta em maior ou menor grau. E por que, né, quando ele fala, Platão falava, né, que era assim, um espírito evoluidíssimo, que ela está na consciência de todos os seres, porque nós temos a nossa centelha divina, e por sermos co-criadores, por termos essa centelha divina dentro de nós, essa moral, ela está intrínseca dentro de nós trazemos ela.
Agora, cada um a manifesta em maior ou menor grau. Vai depender do que esse maior ou menor grau? Da nossa evolução espiritual, da nossa evolução mesmo como espírito, né? Então, se tem aquele espírito que é mais evoluído, essa moral dele é maior. E aí nós voltamos ao ponto do nosso trabalho íntimo, da nossa reforma íntima. Mas eu estou preparado ou eu realmente quero trabalhar as minhas mazelas? Eu realmente quero trabalhar essa reforma íntima para o meu melhoramento? Qual verdadeiramente é o tamanho da minha boa vontade para trabalhar isso em mim? Porque às vezes só a vontade não basta, porque a gente pode ter uma má vontade e a gente tem a boa vontade. Então, qual que é o tamanho da minha boa vontade para trabalhar a minha reforma íntima? Para sair, como a Camila disse, dessa vida rasa, dessas coisas tão ilusórias que hoje está aí nas redes sociais e me faz querer ter a vida do outro, ao invés de trabalhar e querer mudar a mim mesmo. Trabalhar, né, na vida real, não na vida superficial ou na vida do Photoshop, que hoje está aí nas redes sociais, né? Aí ele fala que a moral é, portanto, valor universal. Ela é inerente ao homem, independente do meio social no qual ele se encontra inserido. À medida que o espírito evolui, ele aprende a discernir o bem do mal, condição que lhe capacita a desenvolver o senso moral. Dessa forma, as orientações morais fornecem subsídios para a construção e a aplicação de normas de conduta coletivas e individuais. Subsídios que podem ser utilizados pelo ser humano, independente dos seus costumes, religiões e tradição. E a gente, como ele falou aqui, né? Essa nossa evolução moral, essa nossa condição, né, depende da nossa evolução espiritual, né? Quando nós começamos a evoluir espiritualmente, a gente vai aprendendo, como ele fala aqui, a discernir o bem do mal. O que é o bem? O que é o mal? Como a Samantha falou, eu não faço só o mal, e como eu já tinha dito, concreto, mas e o meu pensamento? Como é que ele tá? Como é que está o meu pensamento em relação ao outro? Às vezes, um pensamento que eu emano num momento de raiva, ele é muito mais, ele atinge muito mais o outro do que se eu fosse lá, falasse alguma coisa, desse uma agressão física, porque nós ainda não aprendemos a ver o que é um pensamento, a força que nós temos através do nosso pensamento, né? E a gente acha, nós ainda estamos conhecendo, estamos aprendendo a saber o que é um pensamento direcionado, o que ele pode causar a mim, ao outro, e porque o pensamento é uma força muito grande. Então, a gente vai aprendendo a discernir o bem do mal. E a gente fala muito, tem, né, um ditado que fala que quando a gente deixa, fala assim, mas eu não faço mal para ninguém. Mas quando a gente deixa de fazer o bem, nós já estamos fazendo o mal. Porque, às vezes,
são situações que a gente vê que a gente poderia ajudar, e eu deixo de fazer. Então, e se eu deixei de fazer, às vezes eu estou prejudicando o outro, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito alguma coisa e eu não fiz. Então, já estou fazendo mal. E esse senso, né, essa condição que a gente tem de desenvolver, né, elas, como ele fala, elas nos fornecem o subsídio para a nossa construção, porque tudo na nossa vida, nas nossas encarnações, é uma construção, nós estamos construindo o nosso caminho. Tijolinho a tijolinha, fizemos a base, agora a gente vai pôr no tijolinho, porque tudo é uma construção, a nossa melhora moral, a nossa melhora espiritual, a nossa fé, o nosso amor. A gente vai construindo isso dia a dia dentro de nós. Então, aí ele continua aqui. A transformação moral requer o direcionamento adequado da vontade em aperfeiçoar-se, do autoconhecimento e da aceitação das características de personalidade que dificultam a prática do bem. É isso, é o nosso autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente olha para dentro de nós, que a gente enxerga as nossas mazelas, as nossas dificuldades, a gente começa a trabalhar isso dentro de nós. E a gente tem que aceitar que nós temos aquele defeito, que nós temos aquela mazela, que a partir do momento dessa aceitação é que a gente pode começar a trabalhar isso em nós para a gente começar a evoluir realmente, de verdade. Porque nós ainda, muitas das vezes, temos medo de nos olharmos no espelho e enxergar aquilo que realmente eu sou. Porque também só a partir desse momento, como ela fala aqui, que a gente vai conseguir nos modificar. Porque se a gente não nos enxergarmos e não termos a aceitação dos nossos defeitos, que ela fala, nós vamos dificultar a nossa prática do bem e dificultar a nossa evolução. A aceitação, nesse caso, se define como o desejo ou a disposição de se manter em contato com pensamentos, emoções e sentimentos sem evitá-los ou alterá-los. Essa é um pensamento desse Reis de 99. A pessoa precisa reconhecer honestamente como pensa, sente e age, para poder analisar qual parte de si necessita de ajuste. E é verdade, a gente tem que encarar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para saber o que realmente eu preciso mudar, sem distorcer, né? Quem que levantou a mão? Eu não estou enxergando É o ninguém. da Amanda, não sei se é a Amanda ou a Camila. Né, eu tenho assim, né? Somos seres duais, luz e sombra. E para a gente vivenciar a luz, e cada vez mais, a gente precisa conhecer muito bem a nossa sombra. Para a gente saber quando a gente cai nela, quando ela vem para aparecer. Porque quanto maior a luz, vem o reflexo da sombra. A gente precisa adentrar as nossas sombras, reconhecer as nossas debilidades, reconhecer que somos seres duais, para a gente começar realmente a não só enxergar, mas a vivenciar essa luz que existe dentro de nós e que reflete, que está aí externo, do micro ao macro. Então, a gente, é igual
você falou, a gente tem que reconhecer, olhar para a gente. Mas se a gente não reconhece a sombra, que temos sombra, que ela está ali, e reconhecer em que momento ela vem, o que é a nossa debilidade, a gente não consegue caminhar na luz, porque vivemos num planeta dual e somos seres duais. Então, se a gente não reconhece e aceita que essa sombra faz parte da gente, a gente não reconhece que também somos, que temos e somos luz. É verdade. É o que ele fala, né? A gente tem que ter o contato com as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, seja eles quais forem, né? Se é essa nossa sombra, se é essa nossa luz, a gente não tem que evitar esses pensamentos, essas emoções, a gente tem que reconhecê-los, aceitar e, a partir desse momento, transformar, né? Tentar transformar, tentar mudar, trabalhar isso, trabalhar a nossa mudança e deixar cada vez mais a luz entrar na sombra. Isso é importante, igual a Camila falou, a gente tem que reconhecer a nossa sombra, que só através daí nós vamos deixar a luz começar a entrar nessa sombra, que nós vamos ter a condição de trabalhar essa sombra. Porque se a gente finge que ela não existe, como é que a gente vai poder modificar? Não tem como, né? Então, a moral é sempre interpretada como bem, como tudo que promove a melhora integral do homem, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer mais coisas boas, ter pensamentos melhores em relação ao outro, não se deixar atingir por uma coisa, uma palavra ruim que alguém falou, alguma situação que me deixou chateada, me deixou aborrecida, e às vezes não é nem uma coisa que era para mim aborrecer, mas eu me deixei envolver por isso. Por quê? Porque ainda nós somos muito sombra, como a Camila falou. E às vezes as pequenas coisas se tornam tão grandes e se torna uma coisa tão doída e dolorida para mim, e coisas às vezes que não tinha nem que ser, né? Porque a gente ainda está muito preso nesses conceitos, nessas mazelas de egoísmo, de orgulho, e a gente tem que enxergar quão egoístas somos, orgulhosos somos, que a nossa capacidade de perdoar ainda é muito pouca, para a gente começar a desmantelar isso e a construir um caminho novo, diferente. Mas isso é só através de muito trabalho, de muito esforço. E a minha boa vontade para trabalhar isso é quanto? Aí, para terminar, aqui há uma regra de ouro de aceitação universal que se encontra no Evangelho ensinado por Jesus como sendo guia seguro de efetivação moral dos nossos atos. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus 7:1 está na Bíblia de Jerusalém. Que eu acho assim, para mim, dentro do Evangelho, que eu sempre li, que eu sempre estudo, isso aqui realmente é a regra de ouro. Se eu fizesse para o outro aquilo que eu quero que o outro me faça, nós já caminharíamos assim muito na nossa evolução, tanto moral quanto espiritual. Mas normalmente, na maioria das vezes, não é assim, né? A gente faz para o outro e a gente não quer receber o que a gente faz para o outro, porque o que a gente faz, às vezes, não é bom. Então, por que que eu não posso fazer para o outro só aquilo que eu queria que o outro me fizesse?
E é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Espero que vocês É tenham gostado. maravilhoso. E dentro disso, né, que você perguntou por que, né, que eu não quero receber o que eu faço para o outro, né? E por que não fazer, então? É, é interessante, porque quando a gente pensa dessa maneira, a gente tem que lembrar daqueles momentos que a gente precisa ser indulgente, né? Que a gente precisa praticar a caridade, por exemplo, com o outro. Porque nem sempre o outro também está bem, né? Nem sempre a gente sabe o que está acontecendo de fato dentro daquele outro. Às vezes ele chega de uma forma que eu não gostei, aí eu já saio ou falando ou pensando o contrário do que eu gostaria que ele pensasse de mim se eu tivesse num momento ruim, né? Lembrar que o outro é falho e lembrar que bom, peraí. Ah, ele chegou assim? Não, talvez ele não tenha tido um bom dia. Então, peraí, vem cá, vou te dar um abraço, vamos começar a outra coisa, vamos conversar outra coisa, ao invés da gente reagir se defendendo, a gente deveria abraçar, né? Não só no sentido físico mesmo, né? Do abraço, mas é, de lidar com aquela situação com um jogo de cintura que não traga mais mal-estar do que já está, né? Se o outro chega com uma atitude um pouco intempestiva ou agressiva ou de uma forma que não foi legal, vamos trazer isso para um outro contexto, vamos fazer uma brincadeira, vamos mudar de assunto para ver se a pessoa sai daquele estado, né? Se aquele estado foi uma distração momentânea, se está acontecendo alguma outra coisa, a gente fica sabendo depois, mas que forma que eu gostaria de ser tratado quando eu não estou bem? Né? Será que eu queria crítica? Será que eu queria pensamento? Nossa, mas que saco, né? Ou até a expressão, né, do rosto, assim, será que era isso que eu gostaria de receber, né? Se eu não estivesse bem ou se eu chegasse de um jeito que não está muito legal, né? Porque esse tipo de reação, na verdade, além de não ajudar, muitas vezes complica ainda mais o que é simples, às vezes se torna até uma coisa mais séria, né? Quando eu reajo dessa maneira, sem fazer pelo outro o que eu gostaria de receber. E é o que complica sempre na humanidade. Agora, em contrapartida, quando eu ajo como eu gostaria de ser tratado, a gente observa aí hoje acontecendo concretamente um país inteiro em prol de um Estado que está passando por dificuldades. Por quê? Porque a gentileza gera gentileza. Um começa e desencadeia a vontade em todos os outros que ainda às vezes não tinha. Opa, é mesmo, vamos lá, né? E um chama o outro, e um fala eu preciso, e aí à medida que, né, a gente consegue pedir ajuda, a gente consegue mover céus e terras, né? E para o lado do bem, para o lado da construção, para o lado do que a gente gostaria também de receber se a gente estivesse no lugar dessas pessoas que estão em dificuldade, né? Então, eu acredito nisso, na força que um pensamento, mesmo uma expressão do nosso rosto, assim, diante do outro, que a gente consiga receber o outro com toda a dificuldade que ele está ali, mas receber do meu jeito, não reagindo às situações, mas pensando, preparando. Pera, a pessoa chegou assim, então como que eu posso fazer melhor, né? Como que sou eu fazendo pelo outro? Às vezes o outro não tem mesmo condição de nos acolher, de nos dar carinho, às vezes é um outro que a gente não convive, mas que atravessou meu caminho naquela hora. E se ele atravessou, o que eu posso fazer de bom para ele? Né? Ele vai atravessar mesmo, então que ele leve algo de mim que não seja, que possa tocar, que possa de repente até inspirar ele a mudar, né? A gente não sabe o quanto a gente transforma, o quanto a gente afeta a vida das pessoas. A gente acha que a gente só afeta aqueles que convivem com a gente, né? E não, a gente afeta todo mundo. Onde quer que a gente vá, tem alguém observando nossas ações, mesmo que sejam as pequenas,
E às vezes a gente, nessas ações, pode ser instrumento da espiritualidade, pode ser instrumento das leis divinas agindo para o bem, né? Trazendo o pessoal para uma tranquilidade, agindo com tranquilidade com o outro. E Mas assim, por que que nós, quando a gente chega lá na tenda para fazer o nosso atendimento, a gente chega querendo abraçar, querendo ajudar, acolhendo as pessoas que chegam ali com carinho? Por que que nós não podemos fazer isso durante os nossos outros dias? Por que que só ali que a gente chega desarmado para acolher, para escutar, para abraçar, para tentar entender? E não, por que só ali? Por que que não podemos transpor aqueles portões e fazer disso um hábito do nosso dia a dia? Não é? com certeza. Porque a gente deveria fazer isso, era todo dia, toda hora, todo momento, né? E a gente parece que se prepara só para aquele momento. Mas o normal era o dia a dia, né? Até porque a gente passa mais tempo fora de lá do que lá dentro, né? Exatamente. Então a gente precisa começar a trabalhar isso, né? Não, é o meu dia a dia que tem que ser assim para acolher, para ajudar. Quando a gente sai na rua para fazer a caminhada, quando eu caminho, eu tenho o hábito de dar bom dia para as pessoas. Às vezes eles vêm carrancudos, eu falo bom dia, né? E às vezes esse bom dia pode mudar o dia realmente de alguém. Só que a gente ainda não aprendemos a ser esse ser acolhedor durante a nossa caminhada do dia a dia. Mas a gente chega lá, né? E é isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Podemos encerrar? Também o tempo já está vencendo, né? Mas Então, agradeço a eu queria paciência de agradecer, todos. Oi? queria agradecer, foi muito legal, assim, nunca tinha pensado por essa perspectiva sobre a moral. Obrigada pelo estudo. Ah, que isso. Assim, eu fiquei pensando por onde. Aí eu comecei a procurar, fui no dicionário, eu tenho um livro aqui que é tipo um dicionário espírita, né? E eu fui achando, porque às vezes a gente pensa que moral é ser uma pessoa reta, equilibrada, não, a moral é isso, né? É como a gente trata o outro, como a gente lidar com os nossos problemas, é a nossa evolução mesmo espiritual, né? E a partir do momento que nós vamos evoluindo, é a gente ser bom todo dia. Não é só ser bom de vez em quando, a gente tem que aprender a ser bom todo dia, né? Principalmente conosco mesmo, né? Porque às vezes a gente nos maltrata tanto, né? E então a gente tem que aprender a começar a ser bom conosco, principalmente, e a partir do momento que a gente é bom com a gente mesmo, a gente estende isso para o outro, a gente reflete isso no outro. E a gente se trata tão mal, né? Então, gente, mais alguma coisa? Quero agradecer pela paciência de vocês, de ter me escutado. Adorei mais sobre as nossas boas ações e os nossos bons pensamentos, né? E eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães para todos. Que a gente possa transformar esse carinho, esse amor do Dia das Mães também todo dia, né? Porque dia de mãe é todo dia. Então, eu deixo o meu abraço para todos vocês. Boa noite, Soletinha. Muito bom o seu estudo.
Boa noite, Amandoca. Feliz Dia das Mães, Isoleta. Nós estivemos presentes hoje, né? E É, como é rico a gente, como você disse, né, transformar isso em todo dia, assim como a moral das mães, né, a autoridade que a gente vai aprendendo a se tornar enquanto estamos nos cuidados, na toda a paciência que a gente precisa desprender a um ser que às vezes chega pequenininho, né, dependendo exclusivamente de nós para sobreviver, que nos traz tantas emoções diferentes e tão profundas, mas que com certeza é um propulsor assim, muito potente dessa evolução, inclusive moral, para nós, né, enquanto seres na Terra, uma mola que impulsiona de uma certa, pega uma velocidade um pouco maior, porque exige na prática e no dia a dia e todos os dias, em todos os momentos, que a gente deixe de lado o eu, né, o que eu gostaria, o que eu queria, o que eu estou sentindo, para acolher um outro ser, né, que precisa da nossa atenção absoluta, né, principalmente nos primeiros anos. Então, que a gente tenha isso como uma referência mesmo, para a gente, como você disse, trazer a moral, esse treinamento, esse exercício desses pensamentos em todos os dias, né, da nossa vida, em todos os momentos. é isso aí. Um beijo a todos, grande a todos vocês. Beijo. Tchau, boa noite, pessoal.